Sejam muitíssimo bem-vindos de volta ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai estudar a tão esperada, a tão conhecida súmula 51 do TST, que diz respeito a regulamento de empresa. Sem dúvida um tema bastante importante. Vem comigo então, que a gente vai desbravar aqui essa súmula. Vamos lá, a súmula fala assim, tem dois incisos, né? O inciso primeiro fala: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento de empresa. Tá? Então, esse inciso é um inciso bastante antigo, os precedentes que deram origem são da década de 60, 70, ali, é uma súmula bastante antiga aqui no inciso primeiro. Bom, a ideia aqui, esse é um tema que remete ao tema das fontes do direito do trabalho. É um tema que a gente aprofunda bastante lá no nosso curso de direito do trabalho, né? E aqui a gente vai pincelar esse tema e trazer o enfoque específico da súmula. E aqui a situação é a seguinte, né? Existe uma discussão em doutrina e também em jurisprudência com relação à natureza jurídica do regulamento de empresa. Será que o regulamento de empresa, será que ele vai ser uma fonte formal do direito do trabalho? Portanto, ele vai ter um caráter de exteriorização de regras, que são regras abstratas, como se fosse uma lei, por exemplo? Ou será que o regulamento de empresa ele tem natureza de uma cláusula contratual? Ele adere ao contrato como se fosse uma cláusula do contrato de trabalho? Essa pergunta aqui, ela parece uma pergunta até simples se a gente for ler a súmula, mas o fato é, esse tema não é tão simples assim. Se a gente observar, por exemplo, lá na CLT, a CLT quando trata do cabimento do recurso de revista. O recurso de revista por divergência jurisprudencial, uma das hipóteses é a situação em que existe um regulamento de empresa com vigência numa área que exceda a jurisdição de um TRT. Então, se eu tenho uma empresa de âmbito nacional, por exemplo, que tem um regulamento de empresa de âmbito nacional, e se houver uma divergência entre os TRTs na interpretação desse regulamento de empresa, isso vai ensejar, inclusive, o recurso de revista. E aí perceba, se a gente considera, então, e se a lei trata o recurso de revista como possível nessa situação, é claro que a lei está considerando que o regulamento teria um caráter muito próximo, sim, de uma fonte formal, como se fosse uma lei. Tanto é que vai caber o recurso de revista nesses casos, percebe? Então, esse é um argumento, esse é um ponto interessante. Mas o fato aqui é, na jurisprudência do TST e também na doutrina majoritária, o que a gente nota aqui é uma tendência de considerar que os regulamentos eles têm natureza, sim, de cláusula do contrato de trabalho. Tá? E isso se reflete aqui claramente na súmula 51, inciso 1º. Essa súmula, então, ela fala expressamente que as cláusulas regulamentares, quer dizer, quando houver uma modificação do regulamento que revogue ou que altere uma vantagem que era deferida anteriormente, eu tinha um regulamento número 1, ou então eu tinha uma cláusula do regulamento número 1 que foi alterada por uma outra cláusula posteriormente, e aí simplesmente aqui nesse caso o TST fala essa modificação do regulamento só atinge os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Ou seja, aquele trabalhador, digamos lá, o José, que já era empregado dessa empresa, quando vigorava essa cláusula que deferia uma vantagem, trazia, por exemplo, lá um adicional, digamos lá, um adicional por tempo de serviço para os empregados. Então, a cada 1 ano, a cada 5 anos naquela empresa, esse empregado ganhava, digamos lá, 5% de adicional. E aí o regulamento da empresa previa isso. E aí depois o regulamento deixa de prever isso. O regulamento é alterado e exclui esse adicional por tempo de serviço. Mas o empregado que já tinha sido admitido antes, ele vai ter assegurado esse direito. O direito, inclusive, a receber o adicional por tempo de serviço e adquirir até novas progressões. Com relação à aquisição de novas progressões, até poderia ser algo um pouco discutível. Mas com relação ao adicional que ele já percebia, claramente isso aqui vai ser uma situação, portanto, que vai se incorporar. Vai se incorporar ao contrato de trabalho. Ou seja, se incorpora justamente porque é uma cláusula do contrato de trabalho, e aqui a gente vai trabalhar com aquele subprincípio do princípio da proteção, que é o subprincípio da condição mais benéfica. Lembram dele? Também é um tema que a gente trata no nosso curso de Direito do Trabalho. Condição mais benéfica. Isso quer dizer que as cláusulas benéficas elas vão, portanto, se incorporar ao contrato de trabalho. Então aqui a gente pode concluir que o TST, na súmula 51, inciso 1º, o TST certamente ele está tratando o regulamento com esse caráter, portanto, de cláusula contratual,
e aí a gente vai aplicar o princípio da proteção, o princípio da condição mais benéfica. Maravilha? Esse é o inciso primeiro da súmula. O inciso segundo da súmula, já é um inciso mais recente, ele vem na década de 90, no final da década de 90, na verdade, né? E aqui ele trata o seguinte, ele fala, olha, havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles, um dos regulamentos, tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro regulamento. Né? Aqui sim eu vou ter uma situação, portanto, de um regulamento número 1, e posteriormente esse regulamento número 2, a gente vai ter um regulamento número 2, né? E aí esses dois regulamentos eles vão coexistir, ou seja, eles vão existir simultaneamente, né? Sendo que a empresa ela dá a opção do trabalhador de optar por um ou por outro. Né? Então, digamos lá, o José, o nosso empregado José, ele foi admitido quando vigorava o regulamento 1, e aí posteriormente vem um outro regulamento 2, né, que é um conjunto de regras que vem, portanto, nesse regulamento número 2, e aí o José, portanto, ele vai ter a opção de aderir ao regulamento 2 ou de permanecer no regulamento 1. Né? Isso vai ser uma opção do José. Né? E perceba, esse regulamento, né, os dois regulamentos, eles vêm tanto com vantagens, com benefícios para o empregado, quanto eventualmente com restrições, com deveres, situações que podem surgir. Né? Porque o regulamento de empresa ele vai ser uma norma interna da empresa que vai aderir ao contrato de trabalho, como a gente viu aqui, que vai disciplinar várias questões. Né? O regulamento pode tratar, por exemplo, de questões técnicas, né, de organização do serviço da empresa. O regulamento ele pode tratar de questões disciplinares, punições, por exemplo, que podem ser aplicadas. E o regulamento ele pode trazer benefícios, direitos, né, vantagens aos empregados, né, como eu dei o exemplo aqui hipotético de um adicional por tempo de serviço. Né? E aí, perceba, pode ser que o regulamento número 1 ele traga alguns benefícios interessantes para o trabalhador, né? Mas ele traga também questões disciplinares mais complexas ou questões técnicas mais difíceis, por exemplo. E aí pode ser que esse empregado ele vai ter que avaliar, ele vai ter que verificar o que vale mais, o que será que é mais interessante. Né, o regulamento 1 ou o regulamento 2, né, porque um traz um tipo de vantagem, o outro traz um outro tipo de vantagem diferente. Né? E aí perceba, isso aqui nos remete também a uma ideia, que é uma ideia bastante discutida em doutrina, bastante trabalhada, bastante polêmica, que é a ideia da renúncia a direitos trabalhistas. A gente sabe que, em geral, a doutrina e a jurisprudência elas são bastante refratárias, elas não aceitam essa figura da renúncia de direitos trabalhistas. O trabalhador não poderia se despojar, não poderia renunciar unilateralmente, né, portanto, aos direitos trabalhistas, inclusive os direitos que são previstos no regulamento, que são previstos, portanto, numa cláusula contratual. A renúncia, em geral, não é aceita. Mas aqui na súmula 51, inciso 2º, a gente tem um exemplo, uma situação, portanto, que eu posso chamar de excepcional, em que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, na sua jurisprudência sumulada, o TST considera possível uma espécie de renúncia. Né? Porque, diga, né, o trabalhador vai renunciar às regras de um regulamento, então, eventualmente, benefícios que esse regulamento tenha, esse trabalhador vai renunciar, porque ele vai aderir, ele vai optar pelo outro regulamento. Né? E aí, perceba, aqui, isso, inclusive, aqui pode até excepcionar um pouco o inciso 1º da súmula. Porque eu acabei de falar, o inciso 1º da súmula é aquela situação em que vai haver uma aderência do regulamento ao contrato de trabalho. Certo? Acabei de falar isso aqui na parte inicial do vídeo. Vai aderir ao contrato de trabalho, princípio da condição mais benéfica. Né? Mas o inciso 2º, ele excepciona. Por quê? Porque se houver dois regulamentos que coexistem, e o trabalhador optar por um desses regulamentos, ele vai estar renunciando às regras do outro regulamento. Né? Então, nessa situação específica do inciso 2º, né, o regulamento número 1 aqui não vai aderir ao contrato de trabalho, porque o trabalhador optou livremente, claro que essa opção tem que ser uma opção livre, não pode haver uma coação, por exemplo, né? Uma situação de dolo, uma situação que induz o trabalhador a optar, mas se for a opção livre do trabalhador, aqui o próprio TST reconhecendo a tal da autonomia da vontade do trabalhador. Né? Esse é um tema que veio tanto com a reforma trabalhista, né? Autonomia da vontade, essa ideia de emancipação do trabalhador, que é uma ideia que a gente tem que ter muito cuidado, a gente trabalha com isso nos nossos cursos também, tem que ter muito cuidado com essa situação. Claro que o trabalhador está numa posição inferior, uma posição de desigualdade, uma posição assimétrica em relação ao empregador. Né? Então essa liberdade do trabalhador tem que ser vista com muito cuidado. Mas aqui é uma situação, sim, que se reconhece um grau de liberdade, porque o trabalhador pode optar por um regulamento ou por outro. Né?
Inclusive o TST ele tem situações julgadas aqui que vão refletir, inclusive, o regulamento com relação ao tema de complementação de aposentadoria, né? Naquelas situações, naquela época em que ainda havia o julgamento desse tipo de processo pela Justiça do Trabalho, né? Isso aqui vai refletir, inclusive, pode refletir, inclusive, na complementação de aposentadoria que seja prevista no regulamento de empresa. Maravilha, minha gente? Beleza, então com isso a gente conseguiu fechar aqui uma súmula sem dúvida importantíssima, uma súmula que é antiga, mas é uma súmula que até hoje é bastante atual, bastante importante e aplicável na prática, que é a súmula 51. Maravilha? Fique por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo se você ficou até aqui e continue acompanhando aí o nosso desafio das súmulas. Um abraço e até o próximo vídeo.